Pessoal, tudo bem? Vocês têm ideia de quanto é movimentado por ano pelo futebol? E desta quantia, vocês sabem qual é a participação dos árbitros? É muito pouco. Infelizmente, ainda estamos à margem dos lucros que é gerado pelo comércio de futebol. Eu separei essa matéria aqui, que fiz uma pesquisa na internet. Eu sei que muita gente já sabe disso aí, mas o intuito aqui é apenas fortalecer a categoria, criando discussões positivas para que a gente possa se conscientizar do quanto a imagem do árbitro é importante no ambiente do futebol. Aqui fala o seguinte: venda de placas rende 56,8 milhões ao futebol. O ano passado foi lucrativo para o futebol brasileiro. Durante todo o campeonato brasileiro foram comercializados 56,8 milhões, com placas publicitárias nos estádios. Mais abaixo aqui vem o seguinte: além disso, os 12 principais clubes do Brasil levantaram 174,5 milhões entre janeiro e dezembro apenas com patrocínio de camisa. Veja, pessoal, apenas 12 clubes com patrocínio de camisa arrecadou um montante de 174,5 milhões, um valor muito alto, muito considerável. E nesse ambiente do futebol, treinadores, jogadores, dirigentes, confederações, federações, que todos ganham muito bem, né? Vamos começar aqui com um dado de 2009, falando de salário, sobre o salário dos jogadores, né? Então, Ronaldo, fenômeno, atleta do Corinthians, apareceu aqui em 2009 como o primeiro do ranking, com 300 mil euros mensais, né? Uma soma muito grande, né? Quanto o salário, ao passar dos anos, aí, o salário do jogador de futebol foi valorizado. E aí vinha uma sequência aí de jogadores, até chegar no mais pobrinho aqui, número 25, Diguinho do Fluminense, com 42 mil euros, né? E além do bom salário que os jogadores têm, vale considerar também a estrutura dos clubes, né? Fisioterapeuta, massagistas, nutricionistas, né? Alojamentos adequados, preparador físico, psicólogo, enfim, luvas que eles ganham dos jogos. Então, os jogadores têm, além de um bom salário, uma excelente estrutura, coisa que os árbitros não têm. Além de ganharmos muito pouco, não temos ajuda das federações para nada, né? Uma vez ou outra no final do ano aí, uma pré-temporada, pelo menos aqui, né, que é ajudada pelos árbitros, né? Mas o condicionamento físico do árbitro, a sua saúde, é tudo ao custo dele, né? Tem que tirar dinheiro do bolso para cuidar, para ficar bem, porque ele é cobrado, né? Cobrado que esteja com um rendimento físico acima dos jogadores, e no entanto não é dado uma contrapartida para essa cobrança, né? E aí você vê a diferença, né, de ganho entre os jogadores, dirigentes técnicos, e o árbitro de futebol, né? Quanta diferença de ganho financeiro temos. Estamos ainda realmente à margem do lucro financeiro aí do futebol. Todos têm a consciência da nossa importância para o futebol, do quanto somos cobrados em vários aspectos, inclusive muitas vezes a nossa imagem é arranhada e o nosso caráter é colocado em dúvida quando erramos. Financeiramente, a carreira do árbitro já nasce condenada à margem do lucro do que o futebol pode oferecer. E por que é assim? É assim porque nós permitimos. Eu acredito que quando deixarmos de sermos um pouco menos passivos, poderemos um dia ditar as regras e fazer as coisas acontecerem conforme nós almejamos. Eu separei aqui também
eu copiei isso aqui do site da Federação Baiana de Futebol e colei sobre a festa de lançamento, né, que agora o Campeonato Baiano de Futebol Profissional 2011 está sendo transmitido por uma outra grande emissora em alta resolução. E aí falo aqui muito de patrocinadores, parceiros, a mídia. E o árbitro viu nisso aí tudo uma grande oportunidade de também vender um pouco da sua imagem, né? Eu queria separar aqui. Esse aqui é o presidente da federação, o senhor Edinaldo Rodrigues. Um abraço para você, Edinaldo. Aqui mais embaixo ele fala o seguinte: Edinaldo Rodrigues aposta que com essa parceria entre a emissora e o futebol baiano, o esporte no estado irá se desenvolver ainda mais. O crescimento do futebol da Bahia passa por essa sintonia com todos os segmentos: imprensa, torcedores, atletas, diretores. Fora de campo, tem que haver um profissionalismo de alto nível. Falou bonito. Assim, produziremos mais receita, e teremos mais equilíbrio técnico e aumentaremos a competitividade. Essa mais receita aí, presidente, que você não citou, não passa na mão dos árbitros, né? Inclusive, em momento algum aí você citou a arbitragem, citou apenas que o Sintra, oficialmente, o Rodrigo Martins Sintra, oficialmente agora faz parte do quadro de árbitros da Federação Baiana de Futebol. Para você, presidente, deve ter caído com uma luva, né? Porque desde 2002 você não forma árbitro, né? Eu falo árbitro diplomado, que o último curso oficial da federação foi em 2002. Como você está 9 anos sem formar árbitro, vem um árbitro de uma boa categoria, né? Então você tem mais que comemorar. Ele não veio porque você chamou ele para ele vir, porque ele veio a trabalho, né? Assuntos particulares, e aí, estando aqui alojado na Bahia, não vai parar de apitar. E aí se uniu o útil ao agradável. Agora não foi uma notícia muito boa para os árbitros, né? O Sintra não é uma figura muito querida aqui, né? Lá em São Paulo não sei, pelo menos aqui não tem sido uma pessoa muito simpática não. Mas vamos lá. Então, como eu falei anteriormente, da quantia que é arrecadada com publicidade nas camisas, essa é também uma maneira que os árbitros têm de explorar sua imagem, né? Com retorno financeiro. Só que o que foi que aconteceu aqui no estado da Bahia? O Simbaf, né, Sindicato Baiano de Árbitros de Futebol, ele conseguiu esse ano um patrocínio na ordem de R$160 mil, que é pouco ainda para a realidade financeira do futebol, mas significativa para a categoria, porque, dentre outras coisas, daria para pagar os débitos, né, e tocar os projetos, dentre eles a compra da sede própria, né, porque inclusive a sede alugada, né. Mas o presidente da federação não autorizou que isso acontecesse. Essa aqui é a imagem do presidente da Federação Baiana de Futebol. Deixa eu aumentar aqui. Esse cidadão aí, ele disse o seguinte: não, até o momento não autorizo o patrocínio de 160 mil para os árbitros. E por que você não autorizou, presidente? Por que o presidente não autorizou? Somente ele pode falar. Agora, eu como árbitro da federação, que eu sou árbitro da federação, você pode não me escalar, presidente, mas árbitro, esse diploma, essa coisa minha, você não pode tirar. Eu posso falar a qualquer pessoa, em qualquer lugar, que eu sou árbitro da Federação Baiana de Futebol. E também como associado do sindicato, eu gostaria que qualquer uma das partes desse uma explicação para o público interessado, do porquê que apenas no nosso estado tal patrocínio não foi possível. Diga-se de passagem, em todos os outros sindicatos onde foi conseguido o patrocínio, as federações locais, né, liberaram sem nenhum tipo de problema. E apenas aqui estamos passando por esse tipo de constrangimento e humilhação. Tem uma frase de um ex-governador aqui da Bahia chamado Otávio Mangabeira, que fala o seguinte: pense no absurdo
na Bahia tem procedência. Eu estou começando a acreditar, viu, que realmente essa frase dele, ele deve ter sofrido muito aqui, viu, para falar isso. Pense no absurdo, na Bahia tem procedência. Mas está acontecendo com a gente, o que eu posso fazer? Eu faço a seguinte pergunta a vocês. Será que o patrocinador oficial da competição não permitiu que outra marca seja divulgada? Contrato de exclusividade? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque a Embasa, ela coloca a marca dela em todos os clubes do interior. Só você ligar a televisão amanhã, sábado, que é sexta-feira, aí você vai ver que os clubes do interior tem a marca lá da Embasa, grande, né? Então, por exclusividade, acredito que não seja. Agora, se os clubes podem, presidente, por que os árbitros não podem? Né? Eu realmente não entendo. Os clubes podem e os árbitros não podem. É por isso que eu digo a vocês que ainda somos tratados à margem do futebol. Bom, será que o presidente da Federação Baiana de Futebol, esse cidadão que está aí na tela, será que ele não quer ver a categoria fortalecida? Será, presidente? Será que você ainda quer que sejamos refém de suas vontades e de suas decisões arbitrárias? Será que os árbitros estão felizes com sua decisão, presidente? Afinal, R$160 mil não são R$160. É uma quantia considerável, né? E olhe que parece que tem um patrocinador aí que iria ceder 110 mil, que já parece que já desistiu. Então, estamos na UTI, amigos. A situação está quase irreversível, né? Eu acho que a quantia já é menor. Se é que o senhor vai autorizar, eu vou dizer uma coisa para você. Parte do dinheiro já não vai ser mais possível. Segundo dados que eu recebi ontem de uma pessoa ligada ao sindicato. Bom, todos os árbitros, vocês sabem disso, que serão cobrados nas suas atuações, né? E aí quando vocês erram, tem aquelas reuniões, aquelas coisas, e é cobrado, a imprensa xinga, fala mal. E vocês vão ter também a personalidade de cobrar do presidente uma resposta a esta humilhante situação? Depois, presidente, quando você fizer uma daquelas suas reuniões com os árbitros, né, daquelas que você marca 17 chega a 19, achando que todo mundo tem que estar à mercê de sua boa vontade, aí você olha nos olhos dos árbitros, né, com coragem, olha de frente e diz para eles com franqueza e com sinceridade o porquê que mais uma vez você não autorizou o patrocínio para o Simbaf, né? Eu com certeza não vou ser convidado para essa reunião, mas não se preocupe que mais ou menos depois de 10 minutos já fico sabendo de tudo. Se é que nessa reunião você encontre alguma justificativa plausível para a sua contraditória postura e decisão. Agora, Arilson, presidente do sindicato, diretores, colega de arbitragem, vocês estão lembrados daquela assembleia que foi decidido a data da eleição, que foi em dezembro, que inclusive está correndo na justiça a legalidade dessa eleição. Então o presidente Arilson ainda é um presidente temporário, até que a justiça decida se teremos ou não outra eleição, né? É bom dizer isso aí. Vocês estavam lembrados que eu falei, que eu comentei, que eu gritei, fiquei até um pouco nervoso, e que eu previ tudo isso? E não fui levado a sério? Eu acho que até muitos árbitros novos que estavam lá não me entenderam, né? Pessoas cheias de sonhos, como um dia eu também tive, dispostas a lutar pelo seu espaço, e às vezes ficam até cegas com as coisas, né? Mas tenho certeza que hoje esses jovens árbitros já estão me entendendo mais um pouco, entendendo por que na minha postura naquele momento, né? Porque os árbitros que estão aí na frente do sindicato são árbitros que tiveram a posição favorável do presidente, né? Então são árbitros da inteira confiança do presidente, né? E o sindicato ele faz com os árbitros com boa vontade, com as pessoas, mas também se tiver ajuda financeira melhor, presidente. E você
não está permitindo que isso aconteça, né? Eu falei lá na Assembleia sobre tudo isso, né? Fiz questão de falar do respeito que eu tenho a todos os árbitros de futebol e aos árbitros que hoje estão no sindicato, mesmo eu sendo da oposição, mas o trabalho que eles vêm fazendo é um trabalho muito bem feito, né? Conseguir um patrocínio desse não é fácil, né? O mais fácil era o presidente autorizar, acabou se tornando mais difícil. E aí, quem perdeu com isso? Os clubes continuam ganhando patrocínio da Embasa. A federação, através do seu patrocinador oficial Pênalti, os materiais esportivos. A emissora tem exclusividade para transmitir os jogos, né? A federação ainda continua arrecadando 5% dos jogos e o quadro móvel é pago também, segundo o borderô, que eu vejo todos os borderôs, por aquilo que é arrecadado, parte para pagar o quadro móvel da federação, 5% para a federação continua ganhando, né? Os jogadores com altos salários, treinadores e os árbitros, quando queriam ganhar um pouquinho, isso não foi permitido. Mas eu vou continuar lutando a favor da categoria e torcendo para aqueles que não querem que a arbitragem baiana cresça e se fortaleça, sumam do mapa, desapareça do mapa. Pelo amor de Deus, não dá para conviver com isso ainda hoje. Isso é uma situação muito difícil de ser acatada, mas nós permitimos que isso aconteça, né? Quando a gente quiser mudar, você quer ver uma coisa? Se eu fosse presidente do sindicato, eu parava a competição. O senhor libera o patrocínio pra gente, se não liberar, para a competição. Mas infelizmente, como ainda somos um pouco desunidos, vai vir uma dúzia de baba-ovos, né? Puxa-saco aí que não vai apoiar a decisão, e aí a greve vai por água abaixo. Ou então, ele ia ter que se ver louco, né? Para trazer árbitro de fora, ou botar cinto, dividir cinto em 12 e botar para apitar todos os jogos aí. Bom, quero mandar um abraço para todos os árbitros, dizer que a luta continua e um parabéns especial a esse menino aqui, ó, o Patrick Maia, né? Árbitro do Rio de Janeiro, conheci ele lá na Granja Comari. Patrick colocou no blog dele, tá em cima o link, aqui em cima tá o link do blog dele, patrickmaia.blogspot.com, e ele fala a questão do patrocínio, né? E interessantíssimo, ele conseguiu um patrocínio para ele. Olha a foto aqui grande falando. Patrocínio sem, o árbitro sem o fornecimento do material, e ali ele circula na chuteira. Então ele ganha o material, ele divulga a marca daquele patrocinador que dá o material para ele vestir, né? Isso é uma iniciativa extraordinária, mostrando que, apesar de jovem, tem uma consciência fora de série aí, né? Ele fala o seguinte: para mim não basta a minha conquista ou vitória, quero a vitória e a conquista da classe. Se poucos árbitros tivessem a consciência que esse menino tem aí, com certeza a arbitragem estaria em outro nível. Parabéns, Patrick Maia. Acesse o blog dele, acesse meu blog também, Lance de Árbitro. Um abraço a todos do fundo do coração. E apesar de estarmos ainda na UTI, eu acho que ainda não desligaram os aparelhos. Vamos torcer ainda para ver se o presidente se sensibiliza e libera esse patrocínio para a gente. Pessoal, parabéns a todos que estão acessando meu blog. Fico muito grato com os e-mails que tenho recebido. Um abraço de coração a todos aí. Tenham um ótimo dia.